Olá! No programa de hoje vamos conversar com o Wagner Iamuto, que é um dos fundadores do app Matraquinha, que tem como objetivo ajudar na comunicação de crianças com autismo. É um prazer receber você aqui no nosso programa, Wagner. Tudo bem com você? Oi, Roberto, tudo bem? Estou super E, feliz aí com o convite, muito agradecido aí de ter a oportunidade de falar um pouco sobre Matraquinha. o Matraquinha, seu filho, tá ótimo? Está excelente, melhor do que nunca. Apesar dessa pandemia tê-lo deixado ele com os sentidos um pouco confusos lá no começo, agora ele está se regulando novamente. Então a gente está seguindo Ô, bem. ô Wagner, eu Ok. adorei o nome Matraquinha, mas precisamos explicar de onde vem. Os É. jovens de hoje não sabem, né? Antigamente tinha os vendedores de biju que pegava aquela tábua com duas hastes de ferro na lateral e eles ficavam batendo aquilo o tempo todo na rua para fazer bastante barulho, É e a verdade. gente chamava de matraca. E tinha a Aham. matraca também, que era uma roda dentada que tinha uma chapa encostada nela, que quando você girava, fazia um barulho, obviamente bem menor o barulho, mas imitava uma metralhadora, e a gente chamava de matraca. Então, todas as pessoas que falavam muito, na minha época, há lá 180 anos atrás, a gente chamava de matraca, pessoa que falava muito. Então a gente já entende o nome Matraquinha, que você botou todos os autistas para falar. Exatamente, exatamente. E foi uma forma carinhosa, porque apesar do meu filho não falar, né, sem querer se adiantar muito no nosso roteiro, né, na nossa entrevista, quando ele resolve falar, que ele resolve se comunicar, ele resolve do jeito dele balbuciar e fazer sons, ele não para. Então a gente fala, ó lá, vem o matraquinho. Então mesmo antes do aplicativo nascer, a gente já brincava aqui em casa, né? Eita, hoje o Gabriel acordou matraquinho, ele não para de falar, ele não para de falar. E aí foi dar. A gente trouxe isso lá de trás também. Se a gente falar para os jovens de hoje matraca, eles não sabem o que, que é. Inclusive, uma curiosidade que teve em muitas revoluções, muitas guerras, que os caras já não tinham mais armas, eles colocavam aqueles tubos de zinco grande de saída de calha, de água, colocavam em cima de rodas de carroça, com galho em cima, para imitar um canhão, e ficava com uma matraca bem forte atrás, fazendo barulho, e eles conseguiam espantar os inimigos. Isso aconteceu na Revolução de 32. Os paulistas usaram desses artifícios para intimidar o resto do Brasil na Revolução de 32. É, Curiosidades da matraca. se o brasileiro sempre se reinventando, né? Mesmo É, sem recursos, ele dá um jeito de fingir que tá bem lá e vou fazer barulho para todo mundo se esconder. exato. Como é que surgiu a ideia do aplicativo? Foi exatamente isso? Foi, digamos que parecido, sim. Porque É, lá atrás, né? Então, só para voltar um pouquinho atrás na história, né? Não tão na origem da matraca, mas voltando na nossa história aqui de casa, minha esposa e eu adotamos o nosso filho quando ele tinha 10 meses de vida. E o desenvolvimento dele estava de acordo com o esperado, né? Só uma curiosidade, né? Para quem também não conhece o mundo da adoção, não é o tema específico, mas faz parte da história do matraquinho. Você consegue escolher o perfil da criança que quer adotar. Então, você pode escolher se quer uma criança de até 3 anos, até 5 anos, até 15 anos. Você consegue definir também as características físicas, né? E tem a questão de doenças também, né? Doenças tratáveis, não tratáveis, se você aceita adotar crianças nessas condições. Lá na época, lá atrás, a gente resolveu que, assim, minha esposa e eu casamos muito jovens. E a gente falou, ok, eu não sei nem que remédio eu tenho que tomar quando estou gripado. Como que eu vou cuidar de uma criança gripada? Sabe aquela situação? Então a gente assinalou tudo não. E na época a adoção não era tão falada como é hoje, então não tinham tantas informações. E a gente, na dúvida, o não prevaleceu. Então nós colocamos não em todas as condições de doenças, né? E aí, ok, o Gabriel nasceu para a gente aos 10 meses de vida, super saudável, a questão motor, ele já andava, mas algo nos ligou um alerta, ele não falava nenhuma palavra, ele não se comunicava por voz, né? Ele não emitia os sons que as crianças da idade dele já deveriam estar emitindo, né? As palavrinhas, balbuciar.
E aí resolvemos investigar, né? E depois de muita investigação, quando ele tinha 2 anos e meio, veio o diagnóstico de autismo. Então recebemos o diagnóstico de autismo. A gente já como pai, como mãe, ok, a gente teve um luto, a gente teve que viver um luto para entender o que estava acontecendo Sim. conosco, com a nossa família, né? Porque Isso é muito natural. foi difícil receber aquele diagnóstico para a gente. A gente também não tinha nenhum conhecimento sobre autismo. As únicas coisas que nós tínhamos eram o que normalmente se falava em televisão, que são aqueles graus mais severos, que de repente são crianças que se autoagridem, que mal conseguem interagir, né? Uma situação bem extrema. E ok, a gente entendeu, mas e perguntamos para o médico, né? A gente perguntou, falou, meu filho vai falar? Porque foi uma preocupação nossa. E o médico respondeu com toda a certeza do mundo, não sei, eu não posso te garantir isso. Mas que o fato dele não falar não significa que ele não possa se comunicar. A comunicação vai muito além da verbalização das palavras. E aí a gente entendeu isso, ele iniciou as terapias, né? Eu E gostei disso. Você falou que o médico respondeu com a maior certeza do mundo, com a maior incerteza do mundo. exatamente. Ele Não disse que não, sei. não sei, ele foi super honesto com a gente. Ele falou, não posso te dar uma falsa ilusão, né? Ah, sim, dá o tempo dele que ele vai falar. Não sei, pode ser que ele nunca venha a falar, entendeu? E ok, porque a gente entendeu que a comunicação vai muito além. Tá aí a linguagem de sinais, a Libras, por exemplo, né? Que é um exemplo do dia a dia, que a gente tem visto com mais frequência, né, nas ruas. Inclusive nas transmissões ao vivo também, hoje em dia já tem aparecido os tradutores de Libras ali, né, no cantinho do vídeo. Então a comunicação vai muito mais além. Você sabe que na faculdade de jornalismo, a gente tem uma matéria chamada semiótica, entendeu? E a semiótica, ela realmente joga você muito mais para frente do que simplesmente palavras, em termos de comunicação, expressão, todos os signos, símbolos, né? A simbologia do corpo, dos olhos, da boca, as expressões, tudo isso é estudado na semiótica. Então, você entendendo isso, você começa a perceber que existe muito mais maneiras de se comunicar do que simplesmente a palavra, né? Sim, exatamente. E o Gabriel, mesmo sem falar, ele já fazia isso instintivamente. Então, o apontar já era uma forma de comunicação dele, né? Como foi dito mesmo, né? Na questão, a gente como pai e mãe aprendeu a fazer a leitura corporal dele, como você acabou de mencionar. Então, a gente conseguia olhar para ele, ele está apertado para ir no banheiro, sabe? Corre no banheiro. Esse tipo de situação. A gente aprende essa comunicação. O corpo se comunica de uma forma ou outra, né? Como é que funciona o aplicativo, o app de vocês? É o aplicativo. Então, ele é um aplicativo onde tem figuras do cotidiano da criança. Então, ele tem ilustrações, tem desenhos, né? Então, por exemplo, ele tem a seção de alimentos, a seção de necessidades, a seção de brinquedos. Então, ele é Entendi. dividido por seções. E, por exemplo, no alimento que Por o ambiente, Gabriel. por ambientes diferentes. Exatamente, são temas distintos. E ali, por exemplo, o Gabriel ele é ótimo de se alimentar, ele gosta bastante de comer, né? Ele é bom de garfo. Então, a seção de comida é a que ele mais usa, de alimentos é a que ele mais usa. Então, por exemplo, tem a figura de banana, quando ele clica na figura banana, quando ele pressiona Eu o quero dedinho dele na comer figura É banana. banana. porque ele quer hambúrguer. Exato. Exato, tem o hambúrguer também. Então, se ele pressionar a figura, né, do hambúrguer, o aplicativo, por voz, ele transmite: eu quero comer hambúrguer, eu quero comer banana, eu quero tomar água. Então, toda a comunicação é feita através dessas figuras. A criança vê a figura, clica, pressiona o dedo e, por voz, ele transmite para quem estiver ao redor dele. E já consegue atender a necessidade dele já, né? Isso que é bacana de tudo. E eu tenho uma coisa interessante que o aplicativo de vocês não precisa de usar a internet, né? Não precisa, porque essa foi outra preocupação nossa também, porque a gente, para o Gabriel, e normalmente as crianças ficam com aquele celular mais velhinho. Quando a gente troca o nosso, o mais velhinho vai para a criança, né? Sim. E aí manter um chip naquele celular
acaba sendo muito caro, né? Você ter mais um plano, mais um pré-pago, alguma coisa assim. Então, uma das nossas preocupações foi que ele funcionasse no modo avião, sem internet, sem nada. Então, ele só precisa de internet para baixar. Depois que baixou, a criança usa em qualquer lugar, mesmo que ela esteja dentro de um avião, ela vai conseguir se comunicar. Ô, Wagner, o último velhinho meu que eu doei para minha neta, ela não quis. Que era um StarTAC. Ah, também, né? Pô, judiação. Ela não sabe nem para que serve aquele startup. Me diga uma coisa, para montar esse app, que eu sei que ele é muito complexo, embora você diga muito simples de usar, mas para montar, para Sim, sim. criar isso foi uma complexidade enorme. Eu já tive a Uhum, oportunidade de criar um personagem chamado Leme, que é uma criança na cadeira de roda, uhum, e Peralta também apronta tudo, mas para chegar ao acabamento, ao personagem final do Leme, nós fizemos um ano de estudo, uhum. entendeu? Então eu tenho certeza que para montar esse aplicativo de vocês tiveram muito trabalho. Você contou com o apoio de técnicos em informática, de psicólogos, de fisiatras, né? Uhum. Pessoas que cuidam de pessoas com deficiência. Contou com o apoio desse pessoal? Inicialmente, como a gente tinha a dor aqui dentro de casa, ele foi pensado todo para atender a necessidade do Gabriel, né? Então, inicialmente, a gente não teve nenhuma consultoria ou assessoria de um profissional da área da saúde, por exemplo. Tecnicamente, o Adriano, que é meu irmão, ele é analista de sistemas, então ele já tem um conhecimento técnico e ele aprendeu a programar aplicativos, que é outra linguagem de programação. E aí, como ele aprendeu, e ele me ensinou, e eu sou muito curioso, eu consigo dar os meus pitacos e fazer uma coisa ou outra de programação também. Então, unindo nossas duas forças, e mais a da minha esposa, que ela é educadora parental e ela também tem formação em pedagogia, com ênfase em educação especial, a gente conseguiu pegar todos esses conhecimentos, né, esses conceitos, e trazer para dentro do aplicativo. Então, na questão técnica, ele sim é extremamente complexo, mas a gente conseguiu deixá-lo de forma fácil para o usuário, né? Foi como a gente acabou de conversar. Ele realmente é difícil deixar fácil para o usuário, difícil é Ok, ok. tecnicamente. Nós estamos conversando com o Wagner Yamuto, que é fundador do Matraquinha. É um aplicativo que ajuda as crianças com autismo a se comunicar. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.